Fala comigo, meu parceiro. Hoje eu tô aqui mais uma vez gravar um episódio do Blue Talks com um camarada que eu sou fã de carteirinha, Eric Takado. Amigo, dá uma olhada. Esse cara aqui, ó, ele é vice-presidente de desenvolvimento de negócios do Sinduscom, diretor da Demi. Hoje tá assumindo uma nova incorporadora, né, que você tá trabalhando aí. Eric, se apresenta pra nossa galera que ainda não te conheceu. Daí, Kowalski. Tudo em ordem? Valeu. Obrigado aí pela apresentação. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho. E eu vou repetir o que eu disse aqui no último podcast, né? Que eu gosto do mercado, cara. Eu gosto do mercado imobiliário. Então, me dá muito prazer falar sobre isso, sobre esse tema contigo, viu? Você dedicou basicamente uma vida ao estudo do mercado imobiliário, né, Eric? Cara, eu só trabalhei com isso na minha vida. Não sei fazer outra coisa. Meu amigo, é uma satisfação trocar essa ideia com você. Você dá um pouquinho do teu tempo, um pouquinho do teu conhecimento, que a gente sabe que hoje está cada vez mais difícil achar boas fontes, né, irmão? Mas, ó, hoje eu tenho um desafio para você, meu parceiro. Não sei se você sabe ou não. Eu bolei 10 perguntas aqui. Cada pergunta vai ter aí uns 4, 5 minutos para você responder. Você tá pronto pro desafio? Qualquer coisa eu peço ajuda pros universitários, né? Demorou, irmão. Eric, como o nosso tempo é curto e tem muita informação, eu acho que o negócio é lenhar. Vamos lá. Conta para mim. Quais que são as tecnologias que você acredita que estarem causando agora as disrupções dentro do nosso mercado? Sabe, tecnologia, o que é que está vindo? Quais são as mudanças que estão ocorrendo no nosso mercado? Olha, Kowalski, eu acho que assim, a gente tem a história da uberização, né? Uberização. Uberização, ou seja, a gente colocar tudo dentro de plataforma, ele já está acontecendo, né? Com a House aí, que veio da Vitacom, com o próprio Airbnb, né? E outras plataformas digitais aí, ele trouxe um pouquinho da uberização para o nosso mercado. Eu acho que isso ainda está restrito, né? A apartamentos compactos, ao short stay, mas a gente consegue já ver outras iniciativas que estão surgindo aí ao redor dessa uberização. Então, por exemplo, economia compartilhada. Vou te dar um exemplo simples disso. Aqueles empreendimentos que entregam um carro ou uma bicicleta que pode ser compartilhada entre os usuários. Né? Olha, eu já ouvi falar disso, ainda não vi acontecer. Cara, eu já vi isso, tá? Eu já vi acontecer com bicicletas e com ferramentas, por exemplo, isso já é uma realidade, tá? Ah, sim, às vezes eu já ouvi falar alguma coisa, você precisa de um apartamento, um litificador, alguma coisa, o próprio prédio já vai resolver para você, de certa forma, assim? Commodities no geral? Cara, sim, na verdade, utensílios de maneira geral. Então vamos lá. Você precisa de uma furadeira, cara. Quantas vezes você vai usar a furadeira na sua vida? Uma vez a cada 2 anos. Se usar, né? Se usar, né? Eu não você usa uso, muito quando você muda e depois ela perde o uso, né? Então, Exato. assim, você pode ter essa furadeira lá na área comum do prédio, né? E como que você faz para operar isso, né? Você poderia funcionar com uma planilhinha, né? Você anotando ali numa ficha de papel. Mas, cara, o que permitiu isso acontecer de fato foi a tecnologia, né? Foi o celular, foi o fato de você poder ter um rastreamento nesse equipamento e você saber onde ele está e quem está usando ele. Exato. Né? Então, eu acho que a tecnologia está trazendo esse tipo de coisa. Eu acho que essa questão da economia compartilhada, ela acaba também suprindo uma outra questão. Eu vou te dar um exemplo, né? A gente está reduzindo cada vez mais as áreas comuns dos apartamentos. Tá. Né? E eu posso fazer um parênteses aqui? Claro, irmão. Isso está acontecendo, não é porque a gente quer, não, tá? Isso está acontecendo por uma força da economia, né? Onde o preço sobe e a renda não sobe proporcional e faz com que a gente tenha que morar em apartamentos cada vez menores. Mas você deu um exemplo que ficou muito na minha cabeça, né? Tipo, há 10 anos atrás a gente vendia lá um apartamento de 120 metros, uma hipótese, né? Sei lá, 800 mil, só 10 anos. Hoje, esse mesmo apartamento de 120, ele tá quase o dobro do preço. Vai custar 1,5 milhão hoje? Talvez. Vamos jogar por aí. Só que a renda da população, ela não dobrou nesse período de tempo. Na verdade, não fez nem cócega, né? Exatamente. Ou seja, se com 800 mil a gente comprava lá atrás 120, hoje a gente compra quanto? 70, 80? Pois é. Né? Então, assim, o que isso gerou aí um movimento, né, que era quase que previsível de diminuir as unidades. Mas aí o que acontece? Você tem que começar a tirar da unidade aquilo que não faz sentido estar lá dentro. Sim. Né? Vou te dar um exemplo. Para que fazer área de serviço, cara, dentro da unidade, se você pode fazer uma área de serviço, uma lavanderia compartilhada lá embaixo? Exato. Né? Então você veja que a própria economia compartilhada, entre aspas, ela foi
ela foi forçada a acontecer por uma diminuição diária. Né? Então, a gente lá, né, quando eu estava ali na Investpark, a gente fez aqueles produtos em parceria. Pô, você tem um apartamento de 30 metros quadrados que é totalmente possível morar dentro, não é verdade? Sim, com certeza. Graças a você ter tirado de lá a tua lavanderia, né? Graças a você ter uma área de vivência muito boa para fora, nas áreas comuns do prédio, para receber seus amigos, para fazer uma festinha, né? Então, assim, eu acho que essas questões tecnológicas, elas estão muito ligadas também a esse momento macroeconômico, né? Que legal. Para quem não entendeu, o Eric já fez um podcast aqui com a gente e hoje a gente veio falar sobre tecnologia, sobre essas novas disrupções. Hoje a gente veio para falar do futuro, né, Eric? Vamos trocar uma ideia sobre o que a gente está vendo dessas grandes mudanças, né? Eu acho que isso é interessante. Mas eu já vou para a segunda pergunta, então. Tá preparado, irmão? Vamos lá. Como que o mercado de moradias por temporada está evoluindo com as plataformas, né? Essas que vieram agora, Airbnb, Booking. O que você vê dessas novas plataformas de gestão imobiliária? Bom, para começar, né, Kowalski, que não existia o short stay. É uma coisa nova, né? Quem supria isso eram os apart-hotéis, os hotéis, né? E ele veio para trazer... Vou usar aqui uma linguagem de startupeiro, né? Ela veio para mitigar uma dor que a gente tinha, né? E qual era essa dor? Eu vou fazer um paralelo aqui com o mercado dos taxistas. Né? Por que o Uber surgiu, cara? O Uber surgiu simplesmente porque o mercado de táxi era um mercado que atendia mal o cliente dele. Né? E tanto é que o próprio fundador do Uber, ele fala isso. Ele tava lá na chuva, em Londres, se eu não me engano, esperando um táxi. Ele não conseguia achar um táxi. Olha só. Então ele veio para suprir essa dor. Para resolver um problema. Para resolver um problema, né? E eu acho que não foi diferente na questão dos hotéis, né? Primeiro porque o hotel ele ainda tem um custo alto, né? Certo. E segundo porque você tem ali vou usar uma palavra aqui que talvez o pessoal de hotel queira me matar, né? Mas uma desumanização quando você tá lá dentro, né, cara? Você é um lugar frio, né? É um lugar que muitas vezes não tem vida. Então eu acho que um Airbnb da vida e depois as outras plataformas vieram atrás dela foram justamente para aí suprir essa demanda que era mal atendida. Né? Certeza. E eu gosto de falar assim, até num exemplo que eu escutei algumas vezes isso dentro do Uber, sabe? Uber acabou criando um outro mercado. Sim. Né? E eu vou te dar um exemplo, tá? Por favor. Tá lá a senhora lá no Tatuquara, que precisa ir no postinho de saúde lá dentro do bairro dela. Ela chama o Uber pelo celular, muitas vezes ela paga no dinheiro, né? Ou no Pix, né? Que hoje virou uma forma muito facilitada. Essa senhora usava táxi antes? Não tinha possibilidade, né? Era um serviço muito caro para a maioria da população. Então, olha só, eu acho que não é diferente da plataforma imobiliária, sabe? Perfeito. A gente que está criando aí, ou já criou, né, um mercado que talvez não existisse lá no passado. Sim. Isso mostra por que outras plataformas como o Booking, como Hotels.com, Hotels.com, hoje elas também oferecem ali as moradias compartilhadas. Sim. Né? Eu acho que ainda a gente não viu isso acontecer no mercado de long stay, muito mais por uma questão de regulação. Né? Você sabe muito bem disso, né? O nosso aluguel ele é regulado por uma lei bastante complexa, né? Então você tem que ter uma série de garantias e uma série de obrigações dos dois lados. Pois é. Então, eu acho que Quem nunca passou por ter que pedir para um primo, um tio, um fiador? Pois é, né? Rapaz, é sofrido isso, é sofrido. Imagina, eu passei isso no começo desse ano, um camarada, né, que é do Rio Grande, inclusive, antes de acontecer, ele estava vindo para cá, não conseguiu se estabelecer aqui em Curitiba porque não conseguiu um fiador e não estava com toda a grana pro seguro e tal, então... E porque aqui a galera exige um fiador local também, né? Exatamente. Mas olha só, né, Kowalski, quando a gente vai abrindo esse meandro, como a gente vai falando de iniciativas que aparecem para causar essa disruptura no mercado, né? A Credipago surgiu por conta disso, não é verdade? Ela veio suprir uma dor de uma galera que não conseguia ter aí nem crédito para fazer um seguro fiança. Sim. Né?
E aí ela, de uma forma muito tecnológica e muito inteligente, ela criou um mecanismo para conseguir dar essa garantia lá pro locador, né? Sim, e realmente facilitar a dor, né? Que é a moradia, que é... Putz, como é ruim você ir para uma cidade que você não conhece nada, não conhece ninguém, né? Você está passando por isso agora, Exatamente. né? Mas graças a Deus na nossa era agora existe, né? Essas tecnologias que facilitam. Vou passar um dia, 2 dias, uma semana. Não preciso deixar, né, fiador nem nada. Simplesmente eu coloco lá o cartão de crédito e resolvi o meu problema de moradia, né? E isso é da nossa geração, né? Isso tá mudando muito a forma, no meu ponto de vista, Eric, de como as pessoas estão vendo o mercado imobiliário, né? Porque existe agora até uma entrada, não estava nem no cronograma aqui, mas dos novos compradores, né? Dessa nova geração vindo comprar também, né? Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Tenho 2, tá? Manda, Primeiro professor. eu vou falar fazendo um gancho no que você disse sobre passar o cartão de crédito, né? Tá. A House, eu acho que ela foi pioneira nisso, que ela chamou de moradia sob demanda. Moradia sob demanda. Que você pode ficar lá 2 dias e pode ficar 2 anos, sabe? Sim. Simplesmente ele vai cobrar no seu cartão, né? Eu acho que essa é a primeira questão e ela é uma realidade cada vez maior, né? Mas eu volto naquele ponto, eu acho que falta alguma regulação, né? E o segundo ponto, Kowalski, é a gente, especialmente as gerações aí que estão hoje no mercado de trabalho, né? Estão entrando hoje, a Z e boa parte da Millennial, né? É olhar a moradia como prestação de serviço e não como propriedade. Legal, olhar o mercado imobiliário como prestação de serviço. E não como propriedade, né? O que eu tô querendo dizer aqui? Que a gente vai para uma linha muito mais do que acontece no primeiro mundo, que é crescer o aluguel, né? E diminuir a compra. Primeiro pelo motivo que eu já falei aqui hoje, que é a perda do poder aquisitivo. Perda do poder aquisitivo. E segundo é pela própria mobilidade. Não é verdade? Sim. É uma geração que já não quer mais tanto carro quanto queria a nossa. Exato. Né? Que já pensa mais na sustentabilidade. Né? Então você tem um olhar muito mais da moradia sendo um serviço que é prestado para você, do que você ir lá e investir um grande montante que às vezes você não vai ter durante a sua vida na compra de um imóvel. Pois é. Faz sentido? Faz bastante sentido. É uma nova forma de pensar, né? Nova forma. Até que tá, né? O impacto, né, das gerações dos milênios, geração Z, né? E é bem isso que você acabou de falar pra gente, né? É como eu vejo o imóvel, não como só um bem, mas sim como um serviço que eu tô lá e eu uso pelo tempo que preciso. Vamos colocar isso na prática só para ficar claro para os nossos parceiros. Tô indo fazer um curso, né? De, sei lá, 6 meses na Europa, né? Eu não preciso ter um imóvel, eu preciso do serviço de morar, né? E eu preciso ser bem atendido. Por causa disso, eu não preciso comprar um imóvel. Talvez eu possa ter um imóvel na minha cidade natal, como um investimento, alguma coisa nesse sentido, mas não que em cada lugar que eu vá, eu preciso de um imóvel. É mais ou menos isso, né, Eric? Perfeito, é exatamente isso. Também, professor, assim fica fácil, irmão. Aí, ó. Viu? Então, você é um cara que está muito envolvido, né, nos novos modelos de negócio. E eu ouvi falar de algumas cidades inteligentes, né, que estão vindo e mudando a forma como as pessoas se comportam com a própria moradia. O que você tem para falar disso, Eric? Olha só, o conceito de Edge City, né, ele é um conceito... Como é que é? Calma, professor. Edge City. Edge City é a cidade criada nas franjas das grandes cidades, sabe? Então, vou te dar um exemplo. Alphaville é considerada uma Edge City, sabe? Lá em São Paulo. Né? Que você cria todo um ecossistema... Ela já traz esse olhar mais moderno, sabe, Kowalski, de você ter concentrado nessa cidade tudo que você precisa para ela funcionar e você não ter que ter grandes deslocamentos, né? Então você ali ter na cidade o comércio, ter a prestação de serviço e ter a moradia numa célula de cidade, digamos assim, né? Então ela já nasce para ser inteligente, né? Acho que o grande desafio nosso é transformar as grandes cidades, que não foram concebidas para ser assim, em cidades inteligentes. Né? Eu tenho a sorte de estar vivendo em Maringá, que é uma cidade planejada, né? Como muitas outras não foram, né? Como talvez Curitiba não tenha sido, para ter o tamanho que tem hoje, como talvez grandes cidades, com certeza grandes cidades como São Paulo não tenham sido planejadas. Só foi acontecendo, né? Demanda vai vindo, pessoas vão vindo. E você nota essa diferença, sabe?
Em primeiro lugar, você tem uma pujança na região central que você vê pouco nas cidades maiores, mais antigas. Né? Então, você consegue trazer vida para o centro, consegue trazer movimento para o centro. Você traz um adensamento diferente, né? Que te permite você atravessar a cidade gastando muito menos tempo, por exemplo. Né? Todo o planejamento urbano da cidade. Então, quando a cidade ela é pensada de forma inteligente, eu não estou entrando aqui no conceito de cidade inteligente de fato, né? Mas estou falando muito mais de um pensamento progressista para a cidade, né? De um pensamento mais do que progressista, um pensamento planejador, né? Você faz com que a cidade ela funcione de maneira melhor, né? E a gente falou um pouquinho disso no outro podcast, que é o próprio walkability, né? A própria caminhabilidade da cidade. Então, quando a cidade privilegia pouco isso, você acaba diminuindo a pujança do seu comércio, da tua prestação de serviço ali a nível da calçada, né? Para criar shopping centers, para criar centros de compra que no olhar mais sustentável talvez não seja o melhor dos caminhos. Sim. Você estava falando, eu estava imaginando agora uma vida numa cidade dessa, né? Num bairro, alguma coisa nesse sentido. Puxa vida, eu moro ali, a escola do meu filho tá a quarteirões, a 5 minutos, o comércio que eu tenho tá 10 minutinhos, 5 minutos dali, né? Aí se resolve o maior problema que eu vejo, que é o tempo, né? Porque hoje, na minha vida, a pequena estuda no portão. Parceiro, do centro ao portão, às vezes, dá 50 minutos, 1 hora. 1 hora para ir, 1 hora para voltar quando precisa. Então, são 2 horas no dia. Se eu tenho tudo próximo que satisfaz as minhas necessidades, para que eu vou me expor, às vezes, né, ao risco, à insegurança? Porque são 50 minutos, de certa forma, de risco. Eu estou ali, pode acontecer alguma coisa. E aí, se eu estou numa zona segura, que tem tudo que eu preciso, para que sair dali, né? Você podia trocar esses 50 minutos por 50 minutos de sono seu e dela. Olha só. Não é verdade? 50 minutos de livro, 50 minutos de um bom momento de lazer, um bom momento de qualidade, né? Mas esse é aí que está o grande desafio, né, Kowalski? É por isso que eu sou um defensor da gente trazer a vida de volta para o centro. Aí, ó, somos dois agora, parceiro. Somos dois, porque eu tô nessa briga também. A região central, ela já dispõe de serviço, já dispõe de comércio, né? Ela dispõe de vazios urbanos que estão subutilizados, né? Os famosos brownfields ali, e que a gente consegue reconfigurá-los para trazer moradia. Perfeito. Né? A gente não fez um pouquinho disso lá na Invest Park. Acho que trazer qualidade de vida, né? É isso aí. Não só... Eu vejo muito assim... Eu vi alguns lançamentos que ele... Antigamente, do meu ponto de vista, era o hardware, né? Só aquilo que você pegava, que era o prédio. Agora, nesses últimos anos, a gente colocou, de certa forma, um software, né? Que está trazendo essas facilidades. E a moradia como prestação de serviço. Moradia como prestação de serviço. E eu vejo alguns empreendimentos como esse que a gente estava falando com alma, né? A gente vai uma coisa um pouco além, porque ele nasceu para aquilo, para aquele determinado propósito, né? Que é melhorar a qualidade de vida dos usuários de uma grande cidade, né? Que a gente sabe os problemas que são ocorridos através do adensamento, né? Cara, e olha só, né? Se a gente falou que a gente está diminuindo o tamanho ali das áreas privativas das unidades, onde que a gente vai criar uma área de descompressão, né, para quem mora nesses lugares? Então, isso que você chamou de software, né? É uma série de serviços agregados que você tem ali dentro do seu empreendimento que vão permitir que você melhore a qualidade de vida. Então, o cara vai morar numa unidade menor, muitas vezes a família vai morar numa unidade menor, mas ele tem tanto serviço envolvido ali dentro do condomínio dele que ele passa a ter uma qualidade de vida maior. Com certeza. Que coisa mais paradoxal, né? Sim. E eu vou te dar um exemplo, tá? Vamos pegar a cobertura do prédio, o rooftop, né? Como tá na moda chamar hoje. Você tem lá um prédio... Eu vou dar um exemplo de um AIA. Né? Você tem lá 8, 10 unidades por andar. Então, se você criasse lá 8 ou 10 coberturas, você ia restringir a vista e a vivência do rooftop para 8 ou 10 famílias, né? 8 ou 10 moradores.
Quando você joga uma área de lazer lá para cima, você está dando privilégio para 533. Olha que sensacional, meu parceiro. Perfeito. Né? Perfeito. Então, assim, eu estou trazendo qualidade de vida para 500 pessoas. Para quem vai ali, para quem vai estar visitando, para quem vai estar só numa temporada. Olha que sensacional. A gente desvirtuou um pouquinho aqui a história da cidade inteligente. É verdade. Mas faz isso está totalmente ligado eu diria assim, a moradia mais inteligente, sabe? Né? Um jeito mais smart de se viver, não tá na moda falar essa palavra? Eu tô muito ansioso para sair lá, porque eu fico imaginando a minha vida no AIA. Querendo ou não, eu moro aqui no centro hoje. Quando eu saio de casa para ir pra academia, são 10, 12 minutos a pé. Certo. Para ir, 12 minutos, mais 12 minutos para voltar, foi aí meia hora. Imagina se eu pego um elevador, vou, faço minha academia, volto, tem uma piscina do lado, tem não sei o quê. Ou seja, eu ganho tempo, eu ganho qualidade de vida, eu não... Né? A minha vida fica muito mais dinâmica, muito mais fluida, né? E até esses próprios empreendimentos, eles não são antigos, assim, é tudo... são coisas novas, né? Novas que eu falo assim pro mercado imobiliário, né? Porque 10 anos é um bebê pro mercado imobiliário, né? Pro que tá acontecendo, né? Enfim, vamos lá, ó. 24. Aí, tamo no tempo ainda. Vai, né? Passa. Vai dar boa. Ó, essa aqui é legal. Como que você vê a digitalização dos serviços imobiliários? Corretor, visita, toda essa parte. Como que isso afeta a experiência do consumidor hoje? Né? Porque a gente tem experiência vendo de dentro, né? De incorporador, de planejador, mas como que o consumidor, né, com essa tecnologia é impactado? Cara, eu acho que de diversas maneiras, tá? Eu vou falar de uma aqui que é muito seu dia a dia, né? Quando você recebe o teu cliente lá no plantão. Perfeito. Uma forma antiga de se vender, tá? Tô lá sentado na minha mesa no plantão de vendas, chega um cliente da rua. Cara, ele já conhece mais do seu produto do que você, mais do que os seus concorrentes do que os próprios concorrentes, né? E ele já chega ali munido de informação. Né? E vou fazer um paralelo. A gente faz isso, tá, Kowalski? Mesmo fora do nosso mercado. Quando que a gente faz isso? Quando a gente olha lá, vou comprar uma TV. Uma TV flat. Eu vou lá, pesquiso na internet, sei de todas as características dela, sei de qual geração que ela é, sei qual processador que ela tem. Eu só vou na loja para ver o tamanho dela, né? Só para ver se realmente... Pra ver se ela é aquilo lá. E volto para casa e fecho pelo celular. Né? Então, assim, eu acho que a experiência, ela já foi transformada. A jornada de compra, ela já foi transformada. O que eu ainda não vi ser substituído é o apartamento decorado, sabe? A gente faz imagem, a gente faz óculos de realidade virtual, a gente faz salas de projeção, mas a gente ainda não conseguiu substituir a sensação de estar dentro do imóvel que vai ser seu, né? E eu acho que ainda é uma grande ferramenta para se vender, tá? Mas comecei falando da venda, e isso vem para todos digamos assim, as etapas, todo o fluxo do nosso negócio, né? Vou te dar um outro exemplo. Eu vi isso algum tempo atrás, tá? Da primeira empresa que hoje já isso já se banalizou, mas a primeira empresa que digitalizou todo o processo de venda, né? Então, por exemplo, eles colocaram tudo dentro na época, tudo dentro do SAP, para que tudo funcionasse dentro do ERP. Então, o corretor estava fazendo a venda ali, ele só conseguia andar com o processo dele, ou seja, só conseguia passar da venda para o secretariado de vendas no momento que ele mandasse toda a documentação. Como que a gente fazia isso? Fazia uma pastinha, jogava lá para a turma do jurídico e falava, ó, agora é com você o contrato. Né? E eu vi essa empresa, uma empresa grande, tá? De atuação nacional. O que eles fizeram? Eles falaram assim, corretor, desculpa, cara, você está recebendo a sua comissão, você tem que acompanhar esse cliente em toda a jornada dele até ele assinar esse contrato. Só vai andar o processo no momento que você pegar seu celular e digitalizar toda a documentação do seu cliente. Hoje é normal isso, você concorda? Sim. Mas não era. Sim. Era muito mais fácil se empurrar isso pro jurídico. Né? E no momento que você tem a tecnologia fácil na mão, rápida, você digitalizou o processo. Sim, e eu já consigo separar também o joio do trigo, né? Já sai porque filtrado. Existe uma primeira, eu me encantei, tal, eu quero ficar aí. Às vezes, momentos como a gente está vivendo, em que as vendas estão acontecendo muito rápido, eu ficar com uma unidade travada por 2, 3, 4 dias, eu estou perdendo venda de um cliente que ainda está pensando na possibilidade de comprar ou não. Então eu já elimino e já falo, não, você é realmente a pessoa
que está querendo comprar. E aí o processo ele flui de maneira mais rápida, né? E, cara, isso é encantador, né? Porque quando você começa a olhar a nossa esteira de como fazer um negócio imobiliário, né? Você percebe que você consegue trazer a digitalização hoje para ela toda, né? Sim. Assim, desde a entrada do lead lá pelo CRM, pelo RD Station da vida, né? Uhum. Ou pelo um construtor de vendas da vida, você consegue fazer a gestão desse... Aí já não é lead mais, né? A gestão desse cliente, até você entregar as chaves dele, não é verdade? Sim. Então você vai fazer isso tudo dentro de uma plataforma digital, né? Onde ele pode ter acesso, onde ele vai puxar os próprios boletos, enfim. Sim. E isso é uma mudança bastante significante que, na minha opinião, já aconteceu e ela só vem sendo melhorada. Uhum. E também acompanhar a vida desse cliente, né? Porque esse cliente, às vezes, que no caso um investidor, ele compra hoje, ele compra daqui a 2 anos, ele compra daqui a 4 anos, né? Aí. Então ele tem acesso a tudo isso. Massa. Acho que é mais ou menos por aí, meu parceiro. Mas é complicado, né? Eu estava agora num treinamento semana passada em que a gente falou muito sobre a digitalização e a gente entrou muito nesse aspecto também. Que num primeiro momento veio as redes sociais, veio o pessoal, né, querendo fazer tudo, mas a figura do corretor, do ser humano ali, que precisa olhar para um outro ser humano. É muito difícil a compra direto da máquina. Eu acho que aí é onde entra primordial. A questão de um decorado, de você olhar para uma pessoa, de você confiar, né? Porque isso é instinto de ser humano, né? Por mais que venha a tecnologia acelerando o processo, a gente ainda precisa desse olho no olho. Você já ouviu falar num termo chamado rapport? Rapport. Rapport é assim, digamos assim, quando você tem... Eu vou simplificar o termo, tá? Por favor. Os termos, se eu não me engano, de origem francesa, os americanos usam muito, né? Mas é quando você se identifica com outra pessoa, tá? Quando você tem uma empatia por outra pessoa. Então tem imobiliárias lá nos Estados Unidos que elas fazem o seguinte, elas colocam o perfil do corretor dentro do site ou da rede social delas. Então assim, o Kowalski é um cara divorciado, tem 2 filhos e pet, gosta de pet. Né? Eu também sou um cara divorciado, tenho 2 filhos, gosto de pets. Eu vou buscar alguém que tenha um perfil parecido com o meu para fazer a apresentação do imóvel para mim. Então, você busca o corretor, não é pela carteira de imóveis que ele tem, mas pela sinergia e identificação que ele tem com o cliente. É porque eu acho que isso também eu sempre falo, né? Nos últimos anos você tem um ser humano, né? Tem 5 mil amigos, né, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, mas no momento em que você precisa chorar, que você está com um problema, são pouquíssimas as pessoas que estão ali próximas, né? Então eu vejo isso também, né? Esse mundo muito solitário, né? Sim. A questão da diminuição dos próprios imóveis mostra isso, né? Antigamente as casas eram casas para 5, 6. Eu fui criado numa casa com trocentas pessoas, gente pulando no teto e brigando. Hoje é mais difícil essa socialização. Tanto que no comercial, né? Nesse embate entre a tecnologia, entre as informações, entre o cliente, né? Está muito informado e realmente, Eric, você acerta o cara. Porque o cliente ele tá com aquele nicho ali focado, ele sabe muito mais da gente às vezes que trabalha, porque ele tá vendo a todo momento. Ele tá pesquisando os conconcorrentes, né? E tá sendo atacado de todo lado de informação. Né? Coloca aí no seu Instagram que você vai buscar uma cama. Você não vai parar de aparecer propaganda de cama. Não vai. É verdade. E esse é um detalhe da digitalização, né? Que a gente, ou da tecnologia, que a gente nem ousou falar aqui, né, Kowalski? Que é a história da gente usar as redes sociais como verdadeiras... eu diria que mais do que plataformas de marketing, mais do que plataformas de comercialização, como verdadeiras ferramentas de convencimento, de compra que o comprador não precisa fazer naquele momento, não é verdade? Com certeza. Com então, certeza. a gente tem esse viés, eu diria assim, menos bonito da rede social. Ele atrai muito, ele tem tudo isso, a pessoa fica vidrada porque é a dopamina, né? Isso aí. Todo momento tá com informação ali e às vezes é difícil se comunicar, às vezes é difícil você trocar ideia com o ser humano. E hoje o que eu vejo é que a maior dificuldade é encontrar pessoas capazes de conversar com pessoas. Mas sabe, uma conversa franca, dinâmica, sem ter que esconder. Mas enfim, isso vai ter que ficar para um outro episódio, que hoje a gente tá falando de tecnologia, né?
Pô, a próxima pergunta tem muito em relação a isso, né? Quais que são os desafios, né, que você vê pela frente para as imobiliárias tradicionais com o aumento das startups disruptivas no mercado? O que você vê de desafio para essa galera que já está no mercado há bastante tempo? Então, né, Kowalski, eu acho que a gente falou um pouquinho disso também no outro podcast, videocast, seja lá o que for. Blue Talks. No outro Blue Talks, que foi sobre o amadurecimento do mercado. Né? Perfeito. Então você tinha as grandes lançadoras, né, imobiliárias lançadoras, como uma Lopes da vida, aí que botavam, sei lá em São Paulo, quando eu estava na época, 200 corretores dentro do plantão. Né? Sim. E você tinha que fazer volume. E hoje a gente vê que a gente está cada vez mais indo para o modelo de parceria, né? Que é o modelo americano. Cara. O modelo americano é você tem um corretor do cliente, você tem um corretor do vendedor, né? Do comprador e do vendedor, que pode ser imobiliário, que pode ser a incorporadora. Ele vai ter o match lá, esse cliente quer esse produto que esse cara tem na mão, e os dois vão vender, os dois vão ganhar igual, né? E a gente, querendo ou não, está criando isso. Você concorda? Sim. De uma forma mais orgânica, né? Menos regulada, mas a gente está criando isso. Porque cada vez menos você tem as lançadoras, elas praticamente acabaram. Cada vez menos as houses têm uma participação menor nas vendas. Você tem muito mais venda aí com parcerias com as próprias houses. Então, essa parcerização, ela cria, na minha opinião, uma possibilidade para você ter um monte de plataforma que faça esse match. Sabe? Lá nos Estados Unidos isso acontece pela própria Realtors Association, né? Que é uma espécie de Cresce com Secov junto, né? Olha. Ela junta um pouquinho de conselho de classe com sindicato, com associação. Então lá tem as MLSs, né? Que são as listas de imóveis listados. Então vai lá o Kowalski que vai vender a casa dele, ele lista a casa dele numa MLS através do corretor de venda dele. Aí chega lá o Eric, que tem um comprador para uma casa de 4 quartos, sendo 3 suítes, 2 vagas de garagem, eu vou ver todas as casas que estão listadas lá. Né? Pô, Kowalski tem essa casa. Ligo pro Kowalski, fez o match e vendi. É assim que funciona meu S da Realtors Association. Tá? Que fantástico isso. E, cara, é um lugar único onde... Cara, e não é diferente do que uma turma tem tentado fazer aí. A gente tem amigos que fazem isso aqui. Por exemplo, as redes imobiliárias. WV, Órulo, né? São redes, não as redes imobiliárias, plataformas tecnológicas, que a gente está falando de disrupção, né? Que tentam fazer isso. A rede imobiliária também faz isso, mas no universo fechado, você concorda? Certo. A Labi, ela vai fazer entre as imobiliárias que estão lá dentro. Os amigos deles ali. Na hora que você traz uma plataforma aberta, né? Você traz todo mundo que está no mercado. Todo mundo que tem Cresce registrado, na teoria, pode vender de todo mundo. Né? Que está ali, lógico. Né? E para as imobiliárias antigas, o que você fala? Eles vão ter que se adaptar? Cara, eu acho que esse movimento ele é quase que obrigatório, né? Assim como quem operava por telégrafo teve que mudar para o telefone e depois para o e-mail, né? Sabe, eu acho que não tem muita saída. Você não vai viver mais de botar anúncio na vitrine da imobiliária, né? Apesar de ser bonitinho, né? Você vê aquele anúncio lá na frente da imobiliária. Mas hoje já não é onde o público consumidor está. Ele está dentro de casa com o celular na mão, com alguma rede, algum parceiro. E onde você tem mais informação? Olhando lá conversando com o corretor, buscando na internet. Pois é. Né? Você tem os apps da vida aí, os Viva Real da vida para isso. O mundo mudou, né, parceiro? Eu lembro quando eu cheguei em Curitiba, e eu sempre gostei muito de pessoas mais velhas, sabe? Eu criei um amigo, ele tinha 70 anos de idade, tinha sido vereador em Santa Catarina, bem sucedido. E eu perguntei para ele, com 18 anos de idade, qual que é o segredo, né, para eu me dar bem numa cidade grande como Curitiba, porque eu vim numa cidade pequena. Ele falou, filho, você tem que ser camaleão, você tem que se adaptar a cada momento, a cada pessoa, a cada sentido. E é o que eu falo muito, né? A nossa geração está tendo muitas mudanças e mudanças muito rápidas num período muito curto de tempo. E no qual que se a pessoa ela está vindo por uma forma, se o mundo mudou e ela não se adaptar, ela vai acabar sendo expurgada desse mercado, né? Ela vai acabar, porque é o sistema que está evoluindo, é o mundo que está evoluindo. O nosso mercado, de maneira geral, né, Kowalski, em função do próprio produto que ele faz, ele é um mercado conservador. Perfeito. Né? Por quê? Porque a gente tem que fazer teto, né, cara? A gente tem que fazer moradia. E
E apesar da gente mudar alguma coisa na tecnologia, a essência não é diferente, né? De você morar dentro da casa ou dentro da caverna, na verdade, você está se protegendo. Sim, né? perfeito. Então, eu acho que a própria essência do mercado faz com que ele seja conservador, né? Então, talvez as rupturas que a gente veja no nosso mercado, elas não sejam tão radicais como o Uber da vida foi para o táxi, ou como, sei lá, vou citar outro aqui, como o iPhone foi ou o smartphone foi para as câmeras digitais, né? Eu acho que não é uma ruptura de quebra, mas eu acho que pode haver uma ruptura num determinado ponto da nossa cadeia, como a venda, por exemplo. Né? Como o contrato, que hoje pode sair através de inteligência artificial, como, sei lá, outro exemplo aqui, o pós-obra, como a ocupação, como as ferramentas de aluguel, né? Então eu acho que a gente vai ver sim algumas disrupturas aí em determinados segmentos do nosso mercado, e a venda pode ser uma delas, né? Porque eu ainda vejo a venda como algo que anda de forma bastante parecida com o que sempre foi. Sim, né? sim. Tem muita coisa mudando, mas ainda tem muita coisa a mudar. Exatamente. Com certeza. Faz muito sentido, Eric. Vamos se adaptar, né, parceiro? Cara, senão nós vamos ter que correr atrás, né? Não tem como, não tem outra possibilidade, né? Deixa eu ver, vamos lá. Falar de sustentabilidade, eu acho que isso é uma coisa bacana, até pelo que a gente viveu nos últimos tempos aí, né? Sustentabilidade, eficiência energética estão se tornando mais importantes para os nossos consumidores, né? O que você me fala disso, Eric? Você acha que isso faz sentido? Você acha que não faz? Eu vou começar fazendo um jabazinho aqui, tá? Por favor, irmão. Eu tô em casa. Hoje eu estou numa incorporadora do interior do estado, né, de Maringá. Tá. E qual foi a grande sacada nossa lá? Né? Foi fazer produtos compactos, mas com tudo que um produto grande tem. Sabe? Então, assim, hoje a gente tem compactos que tem selo LEED, que tem selo GBC, né? Não é LEED mais, o GBC Condomínio, tem selo EL, tem a plataforma já House já nasce com ele. Você vai ter que me explicar essa então sopinha de letra, parceiro. Então vamos lá. O que é o selo LEED? Né? É o selo de sustentabilidade para empreendimento mais conhecido no mundo. Tá? Que só se fazia em comerciais ou residenciais de alto luxo. Só Perfeito. A Laguna que fazia aqui, por exemplo, em Curitiba. E a gente trouxe isso para o universo de um apartamento compacto, pequeno. Né? O selo EL é um selo de qualidade de vida, wellness. Qualidade de vida. Então, por exemplo, o que o selo de qualidade de vida manda você fazer? Você ter troca de ar no teu apartamento. Né? Você não tem isso em qualquer lugar, tá? Você só vai ter isso nos padrões mais altos aí. Ou se for para a Europa ou para os Estados Unidos. Por que os apartamentos em Nova York não tem janela que abre? As janelas são todas fixas lá. Muitos deles, dos mais novos. Porque você é obrigado a fazer uma troca de ar do teu prédio lá, do teu apartamento a cada 3, 10 minutos, não sei. Tá? Então a gente trouxe isso para a vida do apartamento pequeno, né? Trouxe isso para a realidade do apartamento pequeno. Por quê? Primeiro, pela questão que a gente já falou aqui, né? Que o milênio, a geração Z, ela tá vivendo em espaços menores e olhando muito mais o serviço. E ela tá vendo esse valor agregado, sabe? Claro. Da sustentabilidade do prédio. Então, assim, eu tenho um prédio que tem selo EL e selo GBC. Eu tenho um prédio que ele já tem uma chancela de que ele é menos poluente pelo GBC e que você tem uma melhor qualidade de vida pelo selo EL. Né? Não faz sentido o que eu tô dizendo? Demais da conta, com certeza. Kowalski. Então a gente tira essa ideia do grande, né, do alto luxo, para trazer para uma realidade muito mais de classe média. Aí, talvez, sabe? Vou te dar outro exemplo. O Minha Casa Minha Vida, na nova legislação dele, né, que saiu em julho do ano passado, ela veio falando em parâmetros de sustentabilidade para você ter mais crédito. Então, por exemplo, você ter energia fotovoltaica. Né? Então, se você colocar energia fotovoltaica no seu prédio, você tem lá um subsídio maior nos juros, por exemplo. Né? Então, são incentivos que devagar a gente vai vendo acontecer hoje também nas empresas e nos segmentos mais baixos, melhor dizendo. Né? Empresas que atuam em segmento mais baixo. Isso eu vi acontecer na Netcom lá atrás, quando eu estava lá no grupo IoT, que foi onde eu vi os primeiros exemplos de economia compartilhada. Que eles criaram o Comparticom, que era a ideia de se compartilhar alguns utensílios e bicicletas, etc. Né?
Então, devagar a gente vai vendo que ele deixa de ser um diferencial para o cara do alto luxo, né? E tá devagar se transformando aí em de fato algo que vai virar daqui para frente talvez obrigatório. Com certeza. Se a gente parar para analisar a história, né? Se você vê desde a industrialização até hoje o que aconteceu com as grandes cidades, as grandes metrópoles, o que a gente gastou de energia, o que a gente poluiu o mundo, né? Todos esses problemas que hoje a gente tem são causados basicamente pela própria força do ser humano. Claro. A gente, de certa forma, cavou. E aí tem incidentes, né? Como esse da natureza, como que aconteceu no Rio Grande, de uma enchente e tudo mais, a gente entende que a gente está mexendo além da nossa vida com o mundo como um todo. E aí onde eu vejo empreendimentos sustentáveis com esse selo, ter mais essa proximidade de certa forma, né? Porque eu vou me identificar mais com uma geração que começa a se preocupar com o mundo futuro. Não o mundo que eu vou viver, mas os mundos dos meus filhos, dos meus netos, dos bisnetos, né? E vou te falar, Kowalski, que talvez a grande virada de chave seja no momento que a gente começar a viver nesses empreendimentos, sabe? Você vê que ele, de fato, além de você ter a questão sustentável, você vai ter uma economia no teu... A economia financeira mesmo, sabe? Porque a sustentabilidade, não sei se você já ouviu essa definição, mas ela é baseada num tripé, né? 3 pés aí, que é a questão do meio ambiente, a questão econômica e a questão social. Então só existe sustentabilidade quando você tem esse tripé apoiado, sabe? Legal. Se você falar só do meio ambiente, ele não vale como sustentável, com classificação sustentável. Perfeito. Então, assim, a sustentabilidade automaticamente ela tem que trazer com ela uma economia financeira, né? Ou um uso melhor do recurso financeiro. A água, por exemplo, né? E uma questão social. Então, assim, quando você tem um empreendimento que ele é certificado, ele está olhando para essas três, né? Para essas 3 vertentes, sabe? Teve um movimento legal que foi o que aconteceu com os próprios edifícios comerciais, né? Não se falava também em LEED, né? No selo de certificação. E hoje, para uma multinacional se instalar no país, por exemplo, para fazer o escritório dela, muitas vezes ela exige que o prédio seja certificado. Sim. Já é uma mudança de mindset, né? Sim. Ou seja, você é praticamente obrigado a fazer hoje uma certificação se você quer ter multinacional ali operando no teu empreendimento. Aí, ó. Não, tem muita coisa para vir ainda, né, Eric? Tem. A gente está só engatinhando nas mudanças que vão ocorrer para os próximos anos. Mas acho que ainda. a gente está assistindo isso, sabe, Kowalski? Acho que como você mesmo disse, o mundo está muito mais acelerado. Talvez algo que a gente visse levar 2, 3 gerações para acontecer, a gente está vendo na nossa, né? 2, 3 transformações na nossa, sabe? Não, eu vejo muito isso, porque a forma como se pensava, quando eu tô faz pouco tempo no mercado, imagino, 15 anos para mim é nada. Sim. Nesses 15 anos, Eric, o imóvel mudou, o consumidor, o tipo do apartamento, tudo mudou, a intenção. É que o nosso mercado ele acelerou nos últimos 15 anos também, né, Kowalski? A nossa produção, eu falei aqui para você daquela vez, ela era muito pequena há 20 anos atrás, sabe? Nossa produção hoje, ela, sei lá, tem 20, 30 vezes o tamanho da nossa produção lá de trás. Então, e como a gente falou no outro também, vai ter que escalar cada vez mais e industrializar também, né? Por causa do que a gente falou do apagão da mão de obra. Não tem muita saída, sabe? Não tem muita saída. Né? Bora evoluir então, né, meu parceiro? Não tem como, é para frente que se anda, né? Legal aí, ó. A gente estava falando de hábitos, consumo, né? De que maneira as mudanças nos hábitos de trabalho, né? Mercado de trabalho remoto, você acha como que esses hábitos estão influenciando o nosso mercado? Porque eu acho que teve a pandemia, que foi um acelerador, né? Do trabalho remoto, né? Então teve uma mudança muito grande nesse advento também, que impacta no mercado imobiliário, né? Cara, assim, eu acho que isso, de certa forma, foi um modismo, tá? A gente correu para adequar nossos produtos naquela época, e eu vou usar o mesmo exemplo, né? Aí falamos, tem que ter um home office, etc. E você percebeu que hoje você, com um notebook e um celular, você trabalha onde você quiser, né? Você trabalha na cozinha de casa, né? Anywhere office, né? E o cara percebeu que o melhor lugar para ele trabalhar era trancado dentro da varanda, né? Trancado para fora. Sim. Longe dos Deixa filhos, a bagunça longe da pra dentro, patroa. né? Então, assim, eu acho que o mercado imobiliário ele não pode viver de modismo, entendeu? Perfeito. Kowalski. Você vai para a Europa, cara, eles classificam lá com empreendimentos para Nova York antes da guerra e depois da guerra,
sabe? Olha só. É essa a classificação deles. É um pré-guerra ou um pós-guerra, sabe? Ou seja, é um marco dos anos 40, anos 50. Né? E a gente aqui fica falando, os empreendimentos de 15 anos atrás estão obsoletos. Cara, se a gente pensou bem lá atrás, a gente não fez empreendimento obsoleto, né? E aí você vê um retorno às raízes também, né? O cara que falou, eu vou para um 3 suítes lá de 120 metros, um apartamento muito mais inteligente, ele percebeu que faz pouco sentido ele ter um banheiro para cada quarto. Ele podia ter quartos melhores, né, com os 2 filhos dele compartilhando um único banheiro. Né? Daí ele vai procurar um apartamento antigo que tinha 120 com uma suíte só. Né? Então, assim, eu acho que bons produtos eles têm que olhar um horizonte mais longo, sabe? A gente não pode olhar modismo. Se a gente olhar modismo, a gente tá fadado a envelhecer esses produtos de forma muito rápida, né? Legal. Imagina quem espremeu lá no apartamento de 120 para caber um home office. O cara hoje se arrepende, né? Ter comprado um home office, não é verdade? Sim. Ele percebe que o home office não faz muito sentido. Essa questão de modismo é sensacional, né? E é muito difícil também conseguir analisar o que é modismo, modismo é uma coisa só passageira ou que realmente vai permanecer de mudança efetiva pro mercado. Vou te falar um. Cadê os patinetes? Cadê os patinetes elétricos que tava para alugar aqui, cheio na Avenida Batel? Acabou, cara. Durou modismo. Quanto tempo? 1 ano, 2 anos. Sei lá, né? Então, assim, tem coisa que é modismo, sabe? Eu insisto em dizer, tem coisa que é modismo. Já tem outros que vieram para ficar. Vou dar um exemplo. A família brasileira hoje tem 2.7, né? Se não me engano. Depois os especialistas aí me corrijam, mas ela estava em 3,5 no último censo que foi para 2,7. Ou seja, a gente tá vendo a família cada vez menor. 2,7 pessoas por residência. Por residência. Nós temos menos de 3, é menos de um filho por casa, cara. Pois é. Né? Você pensar bem. Pois é. Então a gente tem mais cachorro do que filho hoje. Mais pet do que filho. Né? Isso não é modismo, cara. Isso é uma mudança de tendência. Né? E aí você vai ter que ter um espaço pro teu cachorrinho lá no teu prédio, cara. Né? Já que você tá fazendo uma unidade cada vez menor. Né? Não, e tem novas mudanças que esse dia eu vi uma reportagem que eu achei extremamente interessante da base demográfica do Brasil, né? Principalmente da idade, das pessoas, tal, do crescimento. O imóvel também ele vai ter que vir para atender toda essa população, envelhecimento, né? Que pelo que eu entendi ali, até legal trocar essa ideia com você, cada vez as pessoas estão vivendo mais no mundo, simples assim, e estão precisando de outros tipos de necessidades que antes não tinham. Né? Concordo plenamente. A gente o Brasil ainda tem um certo preconceito em falar em senior living, né? Moradia para idosos, mas a nossa população está envelhecendo mais rápido do que o IBGE esperava. A gente está vivendo mais e a gente tem um problema, sabe, Kowalski, no Brasil. A gente está virando um país de velho pobre, sabe? Diferente do que é os Estados Unidos, a Europa ou o Japão, né? Onde os velhos são ricos, né? Então a gente já tem que começar a pensar em já sair com esses empreendimentos de forma que eles sejam facilmente adaptáveis ou eles já sejam adaptados para uma vida de uma pessoa mais idosa. Né? Isso não vai mudar também, não. Não vai. Tão fácil não, meu parceiro. Ih, perdemos tempo, mas vamos lá. Rapaz, aqui tem uma coisa que eu acho bem legal. Né? Eu acho que você deve ter alguma informação em relação a isso, mas cada vez tem... Não sei se é a palavra exata, mas o crédito no Brasil tem ficado cada vez um pouquinho mais complicado. Bem mais. E aí a gente vê que existe uma demanda gigantesca para o mercado imobiliário, só que essa demanda não é atendida por causa, principalmente, da dificuldade de acesso ao crédito. Né? O que você fala isso em relação a essas novas vertentes de linha de crédito que tem que vir, né, para ocupar esse espaço? Você me permite fazer uma explicaçãozinha rápida aqui hoje? Eu tô aqui para aprender, professor. Das duas linhas mais, digamos assim, mais utilizadas no Brasil, né? Então, o crédito no Brasil ele é basicamente dividido em duas fatias. A econômica, que vem do FGTS, né? Vem do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Então, o governo tira esse dinheiro da FGTS para destinar à construção de empreendimentos econômicos através do Minha Casa Minha Vida. Esse é um dos créditos, né? Então, ele financia tanto o empreendedor na produção, quanto o cliente para comprar. Né? E o outro funding grande é a poupança, através do SBPE, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, onde existe uma legislação específica, ou uma série de leis específicas que permitem que os bancos usem o dinheiro que está depositado na poupança, que é o dinheiro mais barato que o banco tem,
para financiar tanto o empreendedor quanto o comprador da mesma forma. Então, basicamente, todo o dinheiro do crédito imobiliário ele vem dessas duas vertentes hoje. Hoje sim, tá? Eu diria para você que agora que ele está sofrendo uma mudança, né? O FGTS ele veio, e o Minha Casa Minha Vida ele veio numa decrescente ali no último governo, tá? Porque foi dado pouca atenção, não porque faltou dinheiro. E sobrou, inclusive, tá, dinheiro. E isso mudou em julho do ano passado, quando veio uma nova legislação, e a gente precisa disso, tá, Kowalski? Existem inúmeras críticas, existem inúmeros defensores, mas a gente hoje precisa desse fund para dar moradia para o povão, para o pessoal da classe C e D, tá? Sim. Então, esse é uma questão que está acelerando esse ano e deve se consolidar de novo no ano como um grande fundo bem utilizado. Do outro lado, a poupança brasileira veio perdendo muito dinheiro nos últimos anos aí, depois da pandemia, por conta da subida subida da Selic, né? Então a Selic faz com que haja uma evasão na poupança que está batendo os 20% de perda de dinheiro. De saque, né? Como eles gostam de dizer. Então, assim, tá faltando dinheiro tanto para o incorporador realizar a obra, quanto para o comprador final realizar a compra dele através do financiamento imobiliário, tá? O que a gente tem visto surgir? O dinheiro, a regulamentação do mercado financeiro, ela mudou bastante, especialmente se criaram muitas plataformas digitais, a XP tem plataforma digital hoje, BTG, enfim, inúmeras plataformas que você consegue fazer seu investimento ali. Isso fez com que o mercado de capitais também crescesse, né? Então você tem hoje fundos de diversas categorias, né? No fundo imobiliário, só de fundo imobiliário tem, sei lá, meia dúzia de tipos, né? Tem o que só faz logística para tirar renda, tem aquele que é de desenvolvimento, tem o que faz hotel, enfim, tem uma série de nicho específico ali, né? Então, assim, existem algumas formas de se financiar o empreendedor, tá? Uma delas é a mais simples, é dívida. Então o fundo vai lá, um FDIC, um fundo que lança CRI, ele solta no mercado... CRI é certificado de recebível imobiliário. O FDIC é um outro tipo de fundo que ele tem imobiliário, mas ele pode ter outras letras também, outros tipos de papel, tá? Esse pessoal capta no mercado e dão para os incorporadores desenvolver através de dívida. Dívida, empresto para você para tirar 20% ao ano, por exemplo, tá? Isso é uma maneira muito fácil de fazer o empréstimo, que é emprestar através de dívida. E já existem modalidades hoje que essa dívida ela é contraída à medida que você faz a obra. Como fazia o banco, como faz o banco, sabe? Então você vai lá, esse mês eu preciso de 200 mil reais para a obra. O fundo vai lá e te dá esses 200 mil em troca de uns juros que você vai pagar para ele e uma garantia, tá? Então hoje esse tipo de dívida ele se tornou bastante comum, tá? Então chega lá um empreendedor que não tem rate bancário, por qual motivo seja porque ele não tem track record, ele não tem histórico com o banco de fazer isso de forma bancarizada, ou porque ele é pequeno, ele consegue contrair uma dívida num fundo dessa forma, tá? Através de dívida, de contratação de uma dívida. Outra maneira, que é uma maneira um pouquinho mais refinada, é através de equity, né? Equity é comprar um pedaço do empreendimento. Eu tenho lá, estou executando meu prédio, não tenho dinheiro para fazer ele todo, vendo 50% dele para um fundo. Tá? O fundo me dá esse dinheiro em troca de uma garantia que eu dei para ele para ficar com 50% do resultado. Tá? Eu, do lado de incorporador, pego esse 50%, cobro uma taxa para fazer essa administração dele, né? E, por outro lado, eu cubro um pedaço do dinheiro que eu não tenho com o dinheiro dele. Né? O que aconteceu foi que o mercado começou a fazer isso fora dos fundos, sabe? Então, hoje você tem muitas empresas que criam estruturas societárias que você capta do Kowalski lá, por exemplo. Pega lá 500 mil reais do Kowalski e bota no empreendimento. E o Kowalski fica com 5% lá do empreendimento. Lá no número final, X de unidades. Ou unidades, ou resultado metro mesmo. quadrado. Né? Ou resultado, que é o mais legal, sabe? Então, são maneiras que o mercado ele vem amadurecendo já. Isso não é feito de hoje, mas ele vem criando ferramentas para deixar isso mais seguro e mais maduro.
de forma que você depende menos do sistema bancário, sabe? Uhum. Depende menos do sistema bancário. Porque é difícil também depender do sistema bancário, né? Cara, assim, às vezes você tem que ter um patrimônio líquido de 100 milhões, Exato. Você tem que já ter feito Ter 5 dado obras garantia financiadas, disso, daquilo. você tem que dar uma garantia de fiança, de seguro fiança, de seguro garantia de entrega. Encarece o dinheiro. Tudo vai encarecendo o dinheiro, né? O dinheiro mais barato é dentro do banco, tá? Pelo famoso SBPE, né? Uhum. Tudo que sai disso ele vai ficar mais caro, né? Entendi. Então, assim, é um pouquinho do que está acontecendo, sabe? E aí você tem um mix dessas coisas que eu tô te falando. Você pode ter tanto o fornecedor privado, né, no private equity, quanto vender um pedaço para um fundo como uma Trinos da vida, sabe? Que compra 80%, 90% do equity das SPEs aí Brasil afora. E fazer tudo isso no mesmo pacote. E ainda alavancar com o banco, fazer tudo isso no mesmo pacote para conseguir deixar o teu empreendimento de pé. Entendi. Vamos só para eu colocar na prática, né? Eu falei muita coisa. Não, é bem interessante que foi bem complexo, né? Bem completa a resposta. Mas, vamos lá, eu sou consumidor. No final do ano passado eu vi ali muita dificuldade para conseguir fazer repasses junto a um determinado banco. Porque o recurso, o que falaram pra gente o recurso está no limite, eu não tenho mais recurso esse ano. Teve gente que não conseguiu assinar financiamento em 2023, foi assinar fevereiro, março de 2024, porque o recurso ele estava no limite. E para o incorporador também, né, é difícil, porque quando a gente pega um projeto médio, grande, para você construir, é uma conta de 2, 3 milhões mês, né? Mês que você está ali injetando por 24, 36, 48 meses, às vezes, né? Então a gente não está falando de pouco dinheiro, né? É um dinheiro bem considerável. E quando você não tem esse recurso, o acesso fica mais difícil. Então, primeiro, o consumidor final ele não vai conseguir comprar porque, né, tem pouco ali, a taxa às vezes não está dentro. E o construtor às vezes não vai conseguir construir, né, porque o crédito ele não vai conseguir pegar esse crédito e sustentar esse crédito por muito tempo. Ou seja, as duas balanças elas ficam desequilibradas, né? A gente precisa achar soluções para que isso... Eu vou até além, Kowalski, assim, deve ter um monte de projeto aí que não foi pro lançamento, porque o incorporador não tinha crédito, sabe? Ele sabia que ele não ia conseguir financiar a obra dele lá na frente. E aí não para de pé. Sim. Simplesmente não para de pé. É o que você falou. Às vezes uma exposição de caixa que dá 10, 15% do VGV vai para 35%. Pois é. O cara não consegue sustentar, né? Pois é. Agora, qual que é o mal de tudo isso? É o juro alto. Infelizmente, é o juro alto. Quando você baixa os juros, automaticamente você vai baixar o juro de toda a cadeia, né? Certo. Seja para o incorporador emprestar, seja para o comprador final emprestar, você tá deixando o dinheiro mais barato para todo mundo, né? Sim. Enquanto a gente deixando o dinheiro mais difícil. barato, não sei se eu tô certo ou não. A galera constrói, outra galera compra, a economia gira, é a tinta, é o azulejo, é isso, é aquilo. Ou seja, tem toda uma cadeia gigantesca, cara, que gira a economia do Brasil como um todo, né? Tem uma continha muito simples que a gente faz, que é o seguinte. Você pode comprometer 30% da sua renda, não é? Perfeito. Certo? Isso. Hoje a regra de banco é. Hoje a regra de banco é essa. Então, assim, vamos lá. Numa parcela de R$1.000, você pega o cara que ganha até 3 mil, né? Não é isso? O cara que ganha até 3 mil, ele pode pagar uma parcela de 1.000. É isso que o banco aceita para o financiamento dele. Se o juros está em 12, essa parcela está em 1.000. Se ele cai para 8, ele cai para 700. Aí você coloca o cara de R$2.400, cara. 21. Entendeu? Então, assim, quando você baixa o juros, você bota mais gente no jogo. E é muita gente, cara, que entra por causa de 0,0 uma taxa de juros. Por que Minha Casa Minha Vida acelerou tanto de julho para cá? Cara, é só sob o subsídio do governo financeiro? Cara, também, mas é muito mais pelo subsídio dos juros. Sim. O juro cai pro cara. Sim. Não é só que fica mais barato para aquele cara que já ia financiar. Você vai pôr gente que não conseguia financiar aquele valor. Sim. Sabe? Essa que é a mágica da queda dos juros. Agora, eu não sou economista, né? E os juros ele não tá alto à toa, tá? Porque quem tá aqui na ponta produtiva como eu sabe que a inflação ela é controlada quase que de forma artificial, né? Então, se você soltar demais essa rédea dos juros também, aí você perde o controle da inflação. Então é muito difícil, cara. É uma linha muito tênue. Cara, ali, né?
esse trabalho do Banco Central é um trabalho muito complicado, muito técnico, sabe? Sim. Muito técnico. E eu tenho medo, assim, quando o governo começa a meter o bedelho político nisso, sabe? Sim. Então, assim, eu sou crítico aos juros altos, mas eu entendo que ele é um mal necessário em muitos momentos. Sabe? Temos que se adaptar. O que vai fazer, né, meu camarada? Não temos outra coisa para fazer, né, Comal? Ai. Irmão, legal, cara. A gente fez 9 perguntas bem interessantes. Eu acho que foi bacana, falamos de tudo. Mas agora eu queria saber de alguma história tua em relação a sucesso e inovação. Algum case de sucesso que você tenha participado, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Não vale o AIA, né? Vale, claro que vale. Hoje vale, principalmente vale. Cara, ó, acho que teve um case que eu gosto bastante de contar. A gente vinha numa produção de alto padrão, assim, de 4 milhões, 3 milhões de reais, né? E em áreas aqui da cidade, digamos assim, novas frentes imobiliárias, Ecoville, né? Assim, lugares que a gente acreditava demais. E, de repente, eu vi uma oportunidade de fazer um prédio na região central, sabe? Um prédio de um bom padrão na região central. E a crítica foi muito grande, porque todo mundo falou assim, porra, meu, na frente de uma praça que é cheia de mendigo, mora um monte de gente na frente, eu sou louco de botar um apartamento ali que na época ia custar seus 1.200.000, 1.100.000 reais. E por acreditar demais nessa história da cidade que tem seu movimento e que ela funciona através da caminhabilidade, a gente botou um prédio na frente da Praça Oswaldo Cruz, cara, com um ticket de 1.200.000 e vendemos todo ele em 4 meses. Nossa Senhora. Uma puta engenharia financeira, de custos, de vendas para conseguir colocar um produto que fazia sentido em termos de preço também, porque a gente tava falando em lançar produto a 12, 3 mil, e lançamos lá 9.800, 9.700, né? Então, você não é um case meu, né? É um case da empresa, é um case de todo mundo que participou, sabe? Sim. Mas foi um negócio muito bacana de ver. Hoje o prédio está lá 100% ocupado e gente pedindo mais apartamento desse tipo na região central. Olha só pra você ver, né? Legal. Irmão, mas agora, já que você tocou no assunto, né? E você participou de boa parte da concepção, né, desse projeto que foi um sucesso, uma parceria entre a Blue, que é a nossa patrocinadora aqui, entre a Investpark também. Me conta um pouquinho a história, né? De como é que foi esse projeto, o que você viu nesse projeto? Assim, ó, eu não posso roubar o mérito de quem fez ele de fato, que foi a Michelle com o Eduardo Kisa, né? Eles começaram isso, claro que depois o Luiz entrou e tem muito dedo do Cláudio ali, né? E de todo mundo mais que participou ali da questão da campanha, etc. Eu acho que assim, Kowalski, acho que ali a gente fez a gente já sabia operar no centro, né? A Investpark tem 3.500 unidades entregues no centro de Curitiba. Know-how incrível ali de conhecimento. Conhece demais. Cara, eu gosto de falar que o Cláudio Roth ele inventou o compacto antes da Vitacom, né? Porque antes da Vitacom existir, ele já estava fazendo os primeiros compactos no centro de Curitiba. Mas eu acho que assim, a gente saiu um pouquinho da mesmice, tá? Então, ao mesmo tempo que o empreendimento de 533 unidades assustava, falava, que unidade para Dedéu para vender, né? Por ele ter um volume muito grande, são 36 mil metros de obra, a gente conseguiu fazer os diferenciais que nenhum outro prédio da região tinha. Nem o nosso próprio Sena, por exemplo. Né? Que é um prédio que ele goza de uma área de lazer que ele é do tamanho de uma área de lazer de um empreendimento da Plaenge, por exemplo, para apartamentos compactos, não é verdade? Com toda aquela diferença que tem. Só 2 salões de festa, uma piscina no rooftop, um monte de coisa muito legal. Então, acho que essa foi a primeira questão. Né? A segunda questão é um trabalho basicamente de inteligência comercial, e vocês estão muito envolvidos nisso, que foi essa história da gente sair de uma venda concentrada. Né? Tanto é que o nosso grande evento lá foi para corretores e não foi para clientes finais. Né? Porque a gente entendeu que a nossa força de venda não seria a gente, seria vinda do mercado. Então, a gente vendeu para o primeiro que precisa comprar, que é quem? O corretor. Né? E eu acho que essa foi o grande pulo do gato no sucesso do nosso projeto, sabe? Então, um produto diferenciado em primeiro lugar, né? Para uma região que não estava acostumada a ver, ou fazia muito tempo que não via isso.
e uma engenharia e uma inteligência de venda muito bem afinada. Essas duas coisas se casaram e foi sucesso. A localização, o projeto, tudo foi Cara, sensacional. assim, ó, né? eu não tô nem falando, assim, de atributos do produto, tá? Isso aí é um caso à parte, né? E por isso que eu digo que ele tá nesse pacotão que eu chamo de produto bem acertado, né? Que tá tudo isso que você falou, sabe? Localização, diferenciais, as unidades tipo flat, sabe? Tudo isso tá nesse pacotão de produto. E do outro lado, a inteligência de vendas. Massa. Cara, você tava falando, e você falou duas palavras aí que me chamaram a atenção, que vai com uma pergunta bônus agora, você que lute. Inteligência artificial, meu parceiro. O que você me fala dessa chegada, dessa nova tecnologia? Cara, assim, ó... Dentro do mercado, né? A inteligência artificial não é nova, não é uma coisa nova, tá? Na verdade, foi um nome bonito que o pessoal do marketing, da tecnologia, deu para isso, mas é simplesmente um tipo de probabilidade estatística que já é estudada há muito tempo. Tá? Aí, ó. Não vou lembrar o nome técnico agora, tá? Mas é probabilidade diferenciada, enfim, ele tem um nome técnico, né? Só que isso foi, em função dos investimentos aí, isso foi popularizado através dessas plataformas lá, né? OpenAI, esse tipo de coisa aí que faz o ChatGPT, né? Cara, eu acho que ela é suscetível a erro demais, né? Então, ela ainda depende de uma operação, chama de prompt, né? Que é você colocar os comandos para ela muito bem corretos, né? E saber filtrar, e ela comete erros, né? Então, acho que ela tá engatinhando, ela serve para algumas coisas já, né? Então, tipo, um atendimento, ela pode ajudar na geração de um contrato, né, na correção de algumas coisas, mas eu ainda vejo como algo que não vai, num primeiro momento, ser disruptivo, num primeiro momento, porque à medida que esse negócio vai recebendo mais informação, ele vai aprendendo, crescendo. Ele vai crescendo, o machine learning é um negócio maluco, né, a gente vai colocando mais dados, e essa ferramenta estatística probabilística, ela vai ficando cada vez mais refinada. Então, eu acho que tá por vir aí ainda essa transformação. Ué, que nós vamos ter que se adaptar de novo, meu parceiro. Cara, de novo, não tem saída. Eu já não aguento mais. Mas, cara, mas tem um ser humano por trás de cada uma dessas coisas, né, cara? Isso então aí. É isso que me deixa tranquilo, sabe? Ela não vai andar sozinha, ela não é... De fato, ela não é uma inteligência, né? Ela é uma programação. Sabe? Sensacional, sensacional. Pessoal, esse foi mais um aprendizado, uma aula com o Eric Takada. Quem olha essa cara de menino não tem noção do conhecimento que esse cara tem. Muito tempo de mercado. Como é que é? É vice-presidente hoje da Sinduscom, presidente da ADEME. Diretor da ADEME, né? Cara, sensacional, irmão. Só posso agradecer essa troca que a gente teve, né? Levar essa informação pro mercado, que a gente sempre fala que é muito carente, né? Pô, brigadão mesmo, Eric. Sucesso pra nós. Kowalski, desculpa ser repetitivo, né? Eu vou falar olhando pra câmera aqui, mas eu sou um apaixonado pelo mercado imobiliário. Então, assim, conte comigo para qualquer iniciativa que você for ter nesse mercado. E eu tô aqui não é só para falar bem da empresa que eu tô hoje, ou que eu passei, mas eu tô aqui para defender o nosso mercado, que ele carece de mais associativismo, mais gente que esteja à frente falando bem dele, tá certo? Eric, eu acho que nisso aí a gente casa muito bem, porque eu não sei fazer outra coisa da minha vida também, a não ser trabalhar com o mercado imobiliário. Para mim, isso é referência, irmão. E mais uma vez, só agradecer e que venham as próximas adaptações que a gente tem que fazer. Bora lá. Valeu. Obrigado. Satisfação, irmão.